Essa mulher aqui que você está vendo se chama Elia, ela tem 49 anos e quando ela me conheceu, ela estava nesse estado aqui, ó, com a barriga estufada, com muitos gases, intestino preso, dificuldade enorme de emagrecer e o maior desejo que ela tinha era acabar com essa barriga e resolver o problema de intestino preso dela. Mas a partir do momento que ela entendeu essas 4 dicas e começou, obviamente, a aplicar o que eu ensinei para ela e o que eu vou te falar nesse vídeo, ela conseguiu sair desse resultado aqui, desse corpo aqui, para esse corpo. Eu quero começar esse vídeo, mulher, trazendo um pouco do que a ciência fala no cenário que você se encontra hoje, ou seja, um cenário que talvez você esteja na pré-menopausa ou até mesmo na própria menopausa. E por que que mesmo você fazendo dietas restritivas, jejum intermitente, tomando remédio, suplemento, fazendo exercício, comendo saudável, você não consegue ter resultado? Por que que eu falo isso? Porque a Ilha, ela também tinha feito todas essas coisas e nada disso fez com que ela tivesse esse resultado aqui que você viu. E o que a ciência mostra para você, o que a ciência mostra, eu vou ler para você exatamente um trecho aqui de um artigo, explica exatamente o porquê. E aí vou ler aqui para você então um pedaço do que o artigo traz. Ele fala o seguinte, ó, os hormônios femininos, como o estrogênio, impactam a microbiota em vários locais do corpo, especialmente no intestino. Vou abrir um parêntese aqui, talvez você saiba, talvez não, mas microbiota são as bactérias. E no seu corpo você tem bactérias em várias regiões. Você tem bactérias na sua boca, você tem bactérias na sua pele, você tem bactérias no seu intestino, você tem bactérias na vagina. Então, esse hormônio, ele impacta a saúde, a população dessas bactérias em várias regiões do seu corpo, principalmente no seu intestino. Continuando. Quando as mulheres possuem estrogênio suficiente, hormônio, né? Sua microbiota intestinal apresenta uma diversidade de espécies, ou seja, existem mais tipos de bactérias, especialmente bactérias boas do que bactérias ruins. Ou seja, o que ele está falando aqui? Ele está falando que mulheres que têm estrogênio vai ter uma microbiota, ou seja, mais bactérias boas do que bactérias ruins, uma microbiota saudável. Agora preste atenção numa coisa. O que acontece quando você passa dos 40 anos e quando chega na menopausa? O que consiste o climatério, que é do hormonal? O que consiste a menopausa? Cessão dos hormônios, na produção hormonal. Então, o que a gente vê aqui? Nós vemos que se o estrogênio ele impacta na população dessas bactérias, logo, se ele cai, se ele diminui, se ele para de ser produzido, você também tem um impacto, só que agora negativo. E é isso aqui que grande parte das mulheres não sabe. É isso aqui que os profissionais não falam para você. Quando você passa dos 40 anos, você tem essa queda hormonal. Essa queda hormonal leva você a ter uma coisa que nós chamamos de disbiose. Talvez você já tenha ouvido falar nisso, mas se você não ouviu falar, o que é disbiose? É o desequilíbrio das bactérias. Pronto. Disbiose é quando você tem as bactérias do seu intestino totalmente desequilibradas. De uma forma resumida, você tem mais bactérias ruins do que bactérias boas. O que isso causa? E aqui está o grande ponto, mulher. Se você entende isso, as coisas na tua vida vão mudar. E foi o que aconteceu com a Elia. Ela entendeu isso. Quando você tem uma disbiose, você passa a ter um processo inflamatório no seu intestino. Ou seja, o seu intestino, um órgão extremamente saudável, bonito, eficiente, ele agora passa a ficar doente, machucado, porque a inflamação é isso. A partir dessa inflamação, você começa a ter problemas intestinais, problemas com sobrepeso e problemas em todo o seu corpo. Mas como a gente está falando aqui de estômago alto, gases, dificuldade de emagrecer, eu vou me atentar apenas a esses problemas e vou trazer a relação, o que impacta, o que acontece que você passa a ter esses sintomas, tá? Mas vamos lá. Então você entendeu o ponto central da coisa. Você faz dieta, você faz exercício, você come saudável, você faz uma série de coisas e mesmo assim você não consegue resolver esses problemas. Às vezes você até consegue perder peso, mas os sintomas continuam ali. Por quê? Porque existe uma disbiose, um desequilíbrio das bactérias. E se você não olha para isso, se você não trata isso, não adianta.
nada do que você fizer vai ter um resultado real. E na maioria das vezes, e talvez você já tenha, se você passou por isso, você comenta aqui, você faz uma dieta restritiva, faz um jejum intermitente, faz exercício físico, passou 2, 3 meses, você não consegue manter. Isso também tem uma relação com a disbiose, eu vou te explicar. Mas vamos lá, qual é a relação dessas bactérias com esse estômago alto, com essa barriga inchada, com esses gases, essa dificuldade de emagrecer? Quando você tem maior quantidade de bactérias ruins no seu intestino, você automaticamente vai ter inflamação, como eu te expliquei, e aqui está o grande problema que ocasiona todos esses colaterais no seu corpo. Então, quando a gente fala de bactérias, essas bactérias, por exemplo, quando você come determinados alimentos, esses alimentos vão ser fermentados, ou seja, essas bactérias elas meio que vão comendo esses alimentos que você consumiu. Só que como você tem bactérias ruins, o que elas fazem? Elas fermentam mais, ou seja, elas produzem muito mais gases e elas também produzem toxinas. Esse excesso de produção de gases faz com que você fique inchada, dilatada, com a barriga dura, e essas toxinas fazem com que o seu corpo fique mais intoxicado. Aquela sensação de inchaço, pernas inchadas, mãos inchadas. Você agora está numa condição inflamada e toxicada. Além disso, essas bactérias ruins, elas são capazes de alterar determinadas substâncias. Eu vou te dar um exemplo. Tem muitas mulheres, né, que vou pegar aqui um exemplo bem didático para você entender. Vou tomar hormônio para menopausa, né? Aí vamos falar, a gente pode falar de estrogênio, a gente pode falar de hormônios tireoidianos, a gente pode falar de vários tipos de substâncias que são tomadas via oral, que passa pelo teu intestino e que vai sofrer essa alteração. Então, quando aquele determinado composto chega no intestino, essas bactérias elas são capazes de, em vez de transformar aquilo que você consumiu no que você quer, naquele efeito positivo, elas transformam numa outra coisa. Então é muito comum ter mulheres que tomam hormônio, como eu falei, feminino, e esse hormônio, em vez de ser transformado naquele hormônio final, é transformado em outra coisa. É meio que você está tendo um desvio, vamos falar assim, sabe? Caixa 2, você tem um desvio. Você está esperando que tenha uma coisa, você não tem aquela coisa porque teve um desvio. Então isso já impacta muito o teu processo biológico, seja na questão hormonal, seja no aspecto de emagrecimento, seja no aspecto de saúde. Só que não para por aí. Por quê? Eu falei para você que essas bactérias elas inflamam o seu intestino. O que é isso? É deixar eles doentes. E quando ele está doente, o que acontece? Esse intestino ele não consegue desempenhar o seu papel. Ele não consegue exercer suas funções de forma adequada. Então é um intestino que agora ele não consegue, por exemplo, digerir bem os alimentos. Ele não consegue absorver os nutrientes de uma forma adequada. Então, nesse caso, se você não tem uma boa digestão, o alimento, em vez dele chegar pequeno, ele chega, sei lá, grande, certo? Quando ele chega grande, esse alimento, né, em pedaços maiores, ele gera uma irritação na parede do intestino, porque ele vai se locomovendo, vai batendo, né, vai sofrendo, vai impactando e gerando lesões. E esse alimento ele acaba sendo fermentado também lá pelas bactérias, porque ele precisa ser degradado. E a primeira parte da degradação, que a gente chama de digestão, acontece no estômago e no intestino, na primeira parte do intestino, que é o intestino delgado. Além disso, quando esses alimentos não são quebrados, você não consegue ter uma absorção de nutrientes. Então você entra numa carência nutricional. Então aqui eu estou trazendo alguns elementos que, como eu falei, vai ter uma maior fermentação, vai impactar no estômago alto, mas a falta de nutrientes, por exemplo, dificulta você de perder peso, porque você tem uma carência. Além disso, quando a gente fala de inflamação do intestino, a gente tem efeitos constipantes. Por quê? Uma das ações, né, uma função do intestino é contração. Contração por quê? Porque ele contrai, ele vai movimentando tanto os alimentos, o bolo alimentar, quanto as fezes. Então, quando você tem esse intestino inflamado, ele trava, ele não consegue fazer assim. Ele
não tem essa capacidade. E quando as fezes elas ficam travadas ou elas têm um movimento muito lento, o que acaba acontecendo? Essas fezes começam a ficar ressecadas, porque elas não podem ficar muito tempo no intestino. Existe um tempo, né, que a gente chama de trânsito intestinal. Existe um tempo que vai acontecendo, todo um processo para que no início do dia, no meio do dia, você vá ao banheiro. Né? Tem muitas mulheres que às vezes vai de manhã, às vezes vai à noite, mas enfim, não é para ficar mais de 24 horas sem ir no banheiro. Então, quando passa, existe todo um movimento de hidratação do intestino, que essa água ela se mantém por um determinado tempo para hidratar aquele intestino, aquelas fezes, e depois ela sai. E aí muitas mulheres, por exemplo, falam assim: Lucas, mas eu bebo muita água. Beleza. Às vezes você está até consumindo uma quantidade de água, está hidratando, mas esse intestino não está funcionando. Às vezes você acha que você está bebendo a quantidade de água, mas existe uma necessidade de ser constante todos os dias. Por quê? Porque existe uma necessidade de hidratação. Então estou trazendo aqui alguns elementos, mas o que eu mais quero que você entenda nesse conteúdo é que o ponto central para você conseguir resolver o teu problema de estômago alto, o problema de gases, inchaço, dificuldade de emagrecer, está numa coisa chamada disbiose. Disbiose é a alteração das bactérias. E aí, aqui está um grande risco, um grande problema. Por quê? Vamos lá. Nesse cenário todo que eu estou trazendo aqui, que eu estou discorrendo, né, onde você está com todos esses sintomas, você não está conseguindo emagrecer, você está comendo, você fica perdida porque você se pergunta: caramba, eu estou fazendo tudo certo, por que não resolve? Diante desse movimento, né, dessa fase que você se encontra, você também está passando por dificuldades. E uma das dificuldades da Elia, por exemplo, ela falou o seguinte para mim, talvez você viva isso. Ela falou assim: ó, eu começo muito motivada meus processos de emagrecimento, só que depois eu perco totalmente o foco. Eu quero que você deixe aqui nos comentários qual é a sua dificuldade hoje para emagrecer. É vontade de comer doce? É perder o foco, ou seja, não ter consistência? Qual é a sua dificuldade? Compartilha aqui para mim. Por que é importante isso? Quando você traz isso à tona, né, então eu vou pegar o exemplo da ilha e também vou pegar o ponto do doce. Eu recebo muitas mulheres que falam isso. Poxa, eu sempre começo as coisas e paro. Eu não tenho consistência, eu não tenho foco, eu não tenho disciplina. O que você, a partir dessa conclusão, você chega? Qual o resultado dessa conclusão? Eu não consigo, eu não sou capaz. Eu não nasci para isso. A minha idade já não é possível. Você cria barreiras mentirosas diante de uma coisa que não está vindo de você. Porque veja, nesse quadro inflamatório, disbiótico, é muito difícil ter foco. Acompanha comigo esse raciocínio. Você hoje está com o intestino preso, você hoje está estufado, você hoje está com uma qualidade de vida ruim, beleza? Aí você chega e fala assim: olha, eu vou começar a fazer uma dieta, sei lá, um jejum intermitente. O teu organismo já está todo desequilibrado. E aí você agora coloca uma condição na qual você tem que ficar, sei lá, 12, 16 horas sem comer. Você intensifica o problema. E você começa a lidar com esse intensificador. Porque se você já está toda alterada e isso intensifica, piora, você sente mais os colaterais disso. Então você fica, de repente, com mais fome, você fica sem energia, você fica irritada. E dentro dessa condição, a tendência é que você fique mais suscetível a querer o quê? Conforto. Que você fique cada vez com mais vontade de comer coisas que você não está comendo, porque você está fazendo uma dieta restritiva. Ou então porque você está fazendo muito exercício, você está muito cansada, você não está conseguindo ter uma boa recuperação, porque você está toda inflamada. E aí, nesse caso, quando você chega lá no final de, sei lá, 4 semanas, né, fazendo isso, e você não vê o resultado que você queria, você se frustra, você desanima. E é natural que você vai fazer o quê? Vai ter que perder o foco. É natural que você vá se deixar levar pelo teu desejo, pela tua vontade. Isso é a mesma coisa que acontece com o doce. A gente vai entrar aqui, mas eu vou te dar logo um spoiler. Vontade de doce tem muita relação com a disbiose. Por quê? Doce, o açúcar, é um alimento primário das bactérias ruins. Então, quando você
tá com o intestino desbiótico, né, com bactérias ruins, você tende a ter mais vontade e desejo por comer açúcar. E aí a gente entra tanto na parte das bactérias quanto na parte também do cérebro. Você está vivendo todo esse cenário frustrante, doloroso, onde você só está sobrevivendo, você não tem prazer mais, porque você não pode vestir uma roupa que você quer, você não pode ir na praia, você fica toda limitada, você não se olha no espelho, você já não gosta mais do seu corpo, da sua imagem, você já não consegue ter uma relação com o teu marido, você não tem libido. Qual é o prazer da tua vida hoje? É comer. É comer um doce, é comer uma comida gostosa. E aí quando você tenta emagrecer, que você tem que ficar sem comer isso, é extremamente difícil, porque o único prazer você está tirando. Só que muitas mulheres, por não terem esse conhecimento e não saberem disso, elas não têm noção do problema que elas estão gerando na saúde dela. Elas não sabem aonde elas estão se enfiando. Porque se soubessem, não fariam mais isso. E eu não quero que você continue vivendo assim. Eu não quero que você continue fazendo o jeito errado. Porque lá na frente você paga o preço muito alto. E qual é o risco de você continuar fazendo essas coisas que você vem fazendo? Você começa a piorar o estado da tua saúde. Você passa a desenvolver mais problemas, que são problemas que estão refletindo o quê? Uma piora no teu quadro de saúde. Então, quando a Eira me procurou, ela falou uma coisa muito interessante para mim que me chamou muita atenção. Ela falou, Lucas, para você ter uma noção, eu não consigo mais limpar a minha casa. Eu não tenho mais disposição, eu não tenho mais energia, porque eu já chego cansado do trabalho, ele é professora, e final de semana eu não tenho vontade. Eu só quero descansar, eu só quero dormir, eu só quero ficar deitada. Até porque eu sinto muitas dores. Eu não consigo agachar. Eu não consigo ficar de cócoras. Para limpar, eu não consigo mais. Meu joelho dói, meu corpo dói. E isso tudo, ela achava que era por questão da idade. E não era. Isso tudo são sinais e sintomas da piora da inflamação. É onde agora o teu corpo está sofrendo um processo inflamatório em outras regiões. No caso dela, era nas articulações. Você pode começar a sofrer de ansiedade. Talvez você já até tivesse, mas agora fica pior. Você começa a ficar com uma vontade louca, absurda de comer doce, como eu falei. Você começa a ganhar peso com facilidade. Você até fala assim, poxa, Lucas, eu nem como, eu estou ganhando peso. Eu quase não como e estou ganhando peso. Isso tudo porque você agora está com um organismo que está muito mais suscetível ao ganho de peso e não ao emagrecimento. Você começa a ter problema de sono, então você tem insônia, tem sono picado, não consegue entrar em sono REM, ou seja, a tua recuperação não acontece e você acorda cansada, fadigada, se arrasta o dia inteiro porque você não tem energia. Mas o lado bom, né, eu não vou jogar todo o lado ruim uma preocupação para você, porque existe o lado bom, que é a desinflamação do intestino. E quando eu falo desinflamação, talvez você já tenha ouvido falar esse termo, né? Principalmente se você me acompanha aqui. Mas o que é desinflamação? Deixa eu abrir essa palavra, esse termo, para você entender. Desinflamação intestinal é nada mais, nada menos do que você alterar, configurar, mudar a saúde das bactérias do seu intestino. É você literalmente tratar a disbiose. Desinflamação, aí eu vou trazer aqui a minha explicação, né? É você eliminar as bactérias ruins, regenerar o seu intestino e colocar e fortalecer as bactérias boas. É isso que eu faço dentro do meu protocolo. E quando você começa a desinflamar esse intestino, você aumenta as quantidades de bactérias boas, bactérias que te ajudam no teu emagrecimento, você começa a perder peso de uma forma automática. Porque ao desinflamar, você elimina toxinas, você elimina a inflamação, você elimina bactérias ruins que favoreciam o teu ganho de peso. Então, o teu emagrecimento, ele acontece naturalmente. E uma coisa que eu falo para os meus pacientes, eu falo muito aqui nos vídeos, é que todo o processo ele acontece de dentro para fora, ele acontece lá dentro do seu intestino, na parte das bactérias. E a partir disso, você vai tendo os efeitos de dentro para fora. Por isso que o emagrecimento ele acontece automaticamente. Você começa a eliminar esse estufamento, esse intestino preso, esse excesso de gases e, obviamente, você melhora a tua saúde e a tua qualidade de vida. Então, a desinflamação intestinal hoje, na minha visão, e por isso que eu falo para mulheres acima dos 40 anos que estão no climatério e na menopausa,
é que o intestino, a saúde intestinal é o melhor caminho para você conseguir emagrecer, ter saúde e qualidade de vida, para você voltar a viver literalmente. Porque você começa a tratar aquilo que a ciência hoje mostra. Mulheres acima dos 40 anos, quando tem a queda hormonal, começa a ter um processo de desequilíbrio das bactérias, começa a ter mais disbiose, inflamação. Então nós temos que tratar isso. Você não é refém dos hormônios. O hormônio é uma condição, é um gatilho. Mas o que vai determinar a tua qualidade de vida, a tua saúde e a tua forma de viver é a tua alimentação. E essa alimentação ela precisa ser designada para a saúde do teu intestino. Eu vou te dar 4 dicas aqui para você começar hoje a implementar isso, para que você comece a ver os resultados. Obviamente que isso aqui não vai desinflamar o teu intestino. Eu precisaria, de muitos vídeos aqui para te explicar o passo a passo. Inclusive, se você quiser saber mais sobre o meu protocolo, que é o acompanhamento que eu faço com os pacientes, eu vou deixar o link na descrição. Mas eu quero que você já comece a ver o resultado poderoso que é quando você começa a cuidar do seu intestino. Quando você olha para a tua alimentação de uma forma estratégica, voltada para a saúde do intestino. Porque muitas mulheres cometem o erro de falar assim, eu estou comendo saudável. Comer saudável não desinflama o intestino. Porque existem alimentos saudáveis que irritam, que são inflamatórios. Então você precisa entender que existe uma certa forma, uma certa maneira, um caminho de se alimentar que vai te ajudar a eliminar essas bactérias, que vai te ajudar a diminuir essa inflamação, que vai te ajudar a ter uma saúde intestinal íntegra. Então, anota as 4 dicas para você começar a implementar a partir de agora na tua alimentação. A primeira é a restrição de alimentos inflamatórios. Não tem conversa. Quanto mais você evita alimentos inflamatórios, como por exemplo açúcar branco, muito utilizado no café preto, refrigerante, sucos, aqui tem muito sucos, até os naturais, é importante você evitar, porque ele vai ter o açúcar da fruta, ali a gente não tem nada nutricional, a gente tem uma hiperconcentração de açúcar da fruta, frutose. É muito melhor você comer a fruta pura, porque ali você tem os nutrientes, tem fibra e o carboidrato numa menor quantidade, tá? Tem a frutose sim, mas em menor quantidade. Como é suco, ali é hiperconcentrado. Uma coisa é você pegar, por exemplo, 200 ml de suco de laranja. Se você for fazer isso através do suco da fruta, você vai ver que você vai ter que, espremer, 4 laranjas, né? Tô dando um exemplo aqui. É diferente você chegar lá e comer uma laranja depois do almoço com bagaço. Ali é onde vai ter, por exemplo, a fibra. São impactos completamente diferentes. Então, suco de caixinha, então, esquece. Suco de uva natural, cuidado com isso. Eu tô falando, obviamente, no cenário de agora. Quando você desinflama, quando você tá com o intestino saudável, aí é um outro cenário. Mas o que eu tô falando para você é o agora. Então, os sucos em si, suco de caixinha e suco da fruta, tá? Fritura, embutidos, cara, essas coisas. Quanto mais você evitar, mais resultado e mais impactos positivos você vai ver no teu intestino. Esse é o primeiro ponto. Isso aqui é o mais simples, mas eu tenho que ser sincero com você, muitas mulheres que eu converso ainda caem nisso aqui. Ainda estão ali beliscando, estão comendo e vai se sabotando porque acaba realmente consumindo em determinados momentos esses tipos de alimento. E uma coisa que você tem que entender, e esse exemplo acho que é o melhor que tem para trazer para você sobre isso. Imagina que a inflamação é um machucado no braço, tá? Quando eu falo para você evitar ao máximo, o que eu estou querendo dizer em outras palavras? Quando você come um pedacinho, quando você come, 3 biscoitos, você come um pedacinho de bolo, o que você está fazendo? Você está pegando a unha e passando no machucado. Quanto mais você come e a frequência que você come é a intensidade que você está passando a unha. A frequência é quantas vezes você passa a unha. E a quantidade é o quanto você enfia a unha. Então você concorda comigo que se você consegue evitar essa alimentação mais industrializada, essa alimentação com açúcar, você vai estar evitando colocar o dedo na ferida? Em compensação, você pode evitar ficar, por exemplo, 1 semana, 2 semanas. Só que chega vamos botar que você ficou 20 dias sem comer, evitando. Só que chegou no 21º, você comeu
desenfreadamente. O que você está fazendo? Você estava com a casca lá e agora você pegou uma unha e tirou a casca com força. Isso é um problema. Então, obviamente que aqui eu estou falando de uma forma generalizada, né? Se a gente fosse falar do protocolo lá dentro, eu faço isso de forma personalizada, eu entendo a situação do paciente. Por exemplo, tem paciente para mim que fala, Lucas, eu adoro doce. Então, eu tenho estratégias que a gente... Inclusive, vou deixar um vídeo aqui, ó, onde eu falo de doce, como que você pode usufruir do doce e diminuir o impacto dele, tá? Mas o que eu quero que você entenda é que é importante você evitar ao máximo esses alimentos inflamatórios. Segunda dica, eliminar os alimentos irritativos. Eu já falei várias vezes isso aqui nos meus vídeos, mas isso aqui é um ponto muito importante. Alimento irritativo é igual a alimento inflamatório. Os alimentos irritativos são aqueles alimentos que te estufam. E existe uma lista de vários alimentos irritativos, mas eu não gosto de me prender a essa lista. Eu gosto de me prender ao sintoma. Comer um alimento, sentiu estufada, retira ele por pelo menos 30 dias. Então, se você, por exemplo, come feijão e fica estufada, tira o feijão por 30 dias. Ou se você é aquela mulher que não consegue tirar o feijão, diminui o máximo a quantidade. Come o mínimo que você puder, só para você conseguir, por exemplo, comer com arroz, porque eu tenho pacientes que são assim. Então a gente coloca o mínimo lá, às vezes a gente tira o caroço, só fica com caldo, para ela conseguir comer o arroz, né? Porque ela não conseguiria comer puro. Mas é importante evitar. Isso acontece, por exemplo, com... Vou pegar, sei lá, pão. Tem pacientes que comem pão e se sentem normal. Tem pacientes que comem pão e não se sentem bem. A gente tem que eliminar por pelo menos aí 30 dias. Enfim, eu quero que você entenda o contexto, o princípio. Alimentos que te geram estufamento, gases, mal-estar, elimina. Porque esses sintomas são sintomas de irritação. Irritação em excesso gera inflamação. Terceira dica, ajuda digestiva. Lembra que eu falei para você que o teu problema o problema de estufamento, quando fala de intestino, tem relação com a digestão, ou seja, o teu intestino ele não consegue produzir de uma forma eficiente substâncias que digerem, que quebram os alimentos? Pois é, então a gente ajuda no suporte. Então existem alimentos digestivos que ajudam, que contêm na sua composição determinadas substâncias digestivas. Quais são esses alimentos? Mamão e abacaxi. Então eu gosto de estar sempre colocando esses tipos, né, de alimentos nas principais refeições. Café da manhã, almoço e jantar. Obviamente que você pode consumi-los em outros horários, tá? É muito bom também, que vai estar sempre ali fornecendo enzimas, né, substâncias digestivas, mas colocá-los principalmente junto com as maiores refeições vai favorecer esse processo e, obviamente, se você consegue ter uma boa digestão, você diminui drasticamente a possibilidade de você ter estufamento, tá? E o quarto ponto, né, é você evitar ficar longas horas sem comer. Isso aqui está relacionado ao aspecto de fome. Então tem muitas pacientes que chegam até mim e falam assim, Lucas, o meu problema é à noite, eu como muito no jantar. Aí quando eu vou ver a rotina alimentar dela, ela fica sem comer, ela comeu a última vez no almoço, agora só vai comer no jantar, 6 horas depois, cara. É óbvio que você vai comer muito. Inclusive, fazendo um gancho nessa última dica aqui, eu vou te dar um bônus, tá? Para te ajudar, inclusive, a acabar com esse problema. Mas ficar muitas horas sem comer, então, estimula você a ter mais fome, mais desejo. Você vai tender a comer mais no período, seja no almoço, seja no jantar, né? Outro ponto. Quando você fica muito tempo sem comer, você diminui o estímulo do teu intestino, do teu estômago. Então é como se eles entrassem em repouso. Isso não é ruim, mas nessa fase inicial que você está bem inflamada, isso é ruim. Porque se você quer desinflamar, se você quer melhorar a saúde do teu intestino, você precisa estar rotineiramente se alimentando. Você precisa estar frequentemente estimulando essa nutrição. E aí vem o bônus aqui para você. É necessário você ter uma rotina alimentar, assim como você tem uma rotina de trabalho. Todos os dias você tem que seguir uma sequência de alimentação. E dentro do meu primeiro passo do protocolo, a gente segue uma rotina para aumentar a capacidade de desinflamação, de eliminação dessas bactérias, fazendo 5 refeições. E você pode fazer isso de uma forma bem simplificada que não vai te engordar. Até porque a gente controla as quantidades, mas como que você pode fazer para turbinar esse processo? Nessas refeições do meio, tanto entre o café da manhã e o almoço, coloca uma fruta.
e nessa outra refeição aqui da tarde, coloca outra fruta. Se você não tem o hábito de comer nada à tarde, coloca uma fruta. Você vai aumentar teu potencial nutricional, você vai estimular o teu intestino a trabalhar, isso é muito bom, se você tem intestino preso principalmente, e você não vai dar esse repouso, fazendo com que ele entre no modo de, vou botar assim, não trabalho, né? E aí quando você não faz isso, obviamente, quando você está estimulando, ele está conseguindo desempenhar um papel com muito mais eficiência. E é por isso que minhas pacientes, por exemplo, logo no primeiro mês, eu vou colocar a foto dele aqui para você ver, nos primeiros 30 dias, o resultado que ela teve. É impressionante. Você está vendo aqui agora a mudança na barriga dela, o quanto ela conseguiu diminuir a barriga. Por quê? Porque ela eliminou as toxinas, ela acabou com o estômago alto, né? O que você está vendo aí é gordura, mas aquela distensão, aquela barriga que está ali na foto inicial, ela é eliminada. Porque a gente, a partir dessa estratégia, né, de desinflamação, obviamente eu te dei 4 dicas que vai te ajudar muito, mas aqui a ele aplicou todo o meu primeiro passo do protocolo, e ela conseguiu ter esse resultado. Inclusive, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui na descrição o cardápio da primeira fase. E esse cardápio ele vai te dar tudo. Em 30 dias é totalmente possível você perder até 5 quilos. Foi exatamente o peso que a Ilha perdeu nesses primeiros 30 dias e teve esse resultado aí estético que você está vendo. Enfim, mulher, assim, se você entender o recado que eu quis passar nesse vídeo e aproveitar essa oportunidade, você vai ver o resultado daqui a 30 dias. Eu espero muito que você aproveite essa oportunidade. Eu não sei por quanto tempo eu vou manter esse cardápio liberado, tá? Mas, enfim, é uma oportunidade e todas as mulheres que aplicaram esse protocolo conseguiram ter resultados impressionantes, de uma forma natural, simples e segura. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha com uma amiga que tem mais de 40 anos. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, porque toda semana eu posto conteúdo sobre emagrecimento feminino para mulheres acima dos 40 anos e saúde intestinal. E nos vemos no próximo vídeo.